Ora, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. É um pequeno espaço de comentário das notícias do ponto de vista cristão. E a notícia que queremos comentar hoje é uma notícia do mundo da arte, mas que acabou por ter bastante divulgação nos meios sociais, mesmo aqui em Portugal, de uma forma generalizada. Diz respeito a Taylor Hawkins, o carismático baterista de uma banda de rock chamada Foo Fighters. Eles estavam na sua digressão mundial, onde tinham, não é, concertos programados para vários lugares dos Estados Unidos, da Europa, das Américas e da Oceania. Pois Taylor Hawkins foi encontrado morto no seu quarto de hotel no dia 25 do último mês, num quarto de hotel em Bogotá, onde os Foo Fighters iam realizar um concerto na capital colombiana. Imediatamente isto causou um grande alvoroço e muitos comentários dentro daquilo que é o mundo, digamos, da arte. Taylor Hawkins era não somente um baterista, mas era um baterista com características muito próprias, que chamava muita atenção e muito conhecido, muito valorizado, tanto que a banda simplesmente cancelou o resto da sua digressão mundial. Depois disto, tem havido inúmeras homenagens sentidas, emotivas, em muitos concertos ao longo do mundo, vários níveis diferentes de atores e de atrizes e de cantores e de bandas, fizeram momentos de silêncio enfim, falaram emotivamente do falecimento de Taylor Hawkins. Ele tinha 50 anos, pai de um jovenzinho de 16 e de uma menina de 13, é importante dizer que as pesquisas foram feitas, os exames foram feitos para tentar perceber qual seria a causa de morte. Foram encontrados no corpo de Taylor Hawkins nada menos do que vestígios de pelo menos 10 substâncias diferentes. Entre essas substâncias havia maconha, numa quantidade significativa, antidepressivos tricíclicos, bastante utilizados, benzodiazepinas, que são medicamentos utilizados normalmente como ansiolíticos ou também como sedativos, portanto, hipnóticos para dormir. Estes dois antidepressivos e as benzodiazepinas são muitíssimo utilizados, por exemplo, aqui em Portugal, medicamentos como Xanax, Lorenin, Lexotan, etc., Triticum, e também opioides, que são medicamentos usados para aliviar a dor ou, dependendo da quantidade, são mesmo substâncias intoxicantes. Estamos a falar da heroína, estamos a falar da morfina, etc. Além de tudo isto, havia uma quantidade bastante elevada de álcool. Ora, o álcool não deve ser misturado nunca com opioides, não deve ser misturado com benzodiazepinas, porque esta mistura causa inúmeros danos e efeitos secundários significativos. Um outro dado muito importante daquilo que foi descoberto na autópsia para tentar perceber a causa de morte, já que ele foi encontrado morto no hotel, portanto é obrigatório fazer esta autópsia, é que o coração de Taylor Hawkins pesava cerca de 600 gramas. Para que você possa perceber, um coração normal pesará entre 300 e 350, ou seja, o coração dele tinha o dobro do tamanho. E aqui um grande coração não é uma coisa boa. Nós, quando falamos da pessoa que tem um grande coração e falamos positivamente, estamos a falar do ponto de vista psicológico. A pessoa que tem um bom coração, tem um grande coração, cabe toda a gente lá dentro. Do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista médico, um grande coração não é uma coisa boa. E nós medimos muitas vezes nos exames, por exemplo, no ecocardiograma ou numa radiografia de tórax, nós conseguimos ver o tamanho do coração. E um coração grande significa um coração doente, um coração que está em esforço, um coração que sofre muitos anos, por exemplo, de hipertensão arterial. E isto significa o quê? Significa que estas substâncias que foram encontradas no corpo de Taylor Hawkins não estão lá agora. São substâncias que ele vem consumindo há muitos anos. E elas foram responsáveis pelo dilatar do seu coração que acabou por levá-lo à morte. Ora, é sempre triste quando um artista, ainda numa idade com capacidade para fazer muita coisa, aos 50 anos ele ainda teria, sem dúvida, de uma forma normal, muitos anos não somente de vida, mas muitos anos de arte ainda para fazer.
É sempre triste quando ouvimos estas notícias e elas são recorrentes e são comuns. Poderia agora abrir aqui uma lista, não é? De grandes artistas do mundo da música que morreram, e só pensando nos mais famosos, digamos, Prince, Michael Jackson, mas são tantos que a lista aqui não daria para este pequeno tempo que nós temos aqui. E a pergunta que vem é exatamente esta. Estes indivíduos têm tudo aquilo que o mundo considera importante ou significativo. Eles teriam aquilo que as pessoas sonham ter. Têm fama, têm dinheiro, porque ganham muito naquilo que é a produção da sua arte, têm muito sucesso, as pessoas acham que eles estão no topo do mundo, eles têm muito respeito da sua classe, no caso aqui este era um baterista muito respeitado pela classe artística, pelos músicos de um modo geral. Em teoria, este indivíduo fazia o que gostava. Milhões e milhões de pessoas no mundo trabalham em coisas que não gostam, porque não têm outra forma de ganhar dinheiro, precisam colocar o dinheiro em casa e, portanto, submetem-se a fazer trabalhos monótonos, cansativos, contrários à sua vontade, para receber pouco, mas mesmo assim o fazem. Privilegiados serão aqueles, poucos, que podem dizer, não, eu trabalho naquilo que eu gosto, eu faço aquilo que eu gosto e ainda ganho para o fazer. Seria o caso de Taylor Hawkins. Ele certamente gostava do rock, gostava da música e gostava de poder tocar e tocava e ganhava para isto. Então porquê é que ele precisava de tantas substâncias para continuar a viver? Porquê é que ele precisava de maconha? Porquê é que ele precisava de analgésicos? Porquê é que ele precisava de substâncias para combater a depressão? Porquê é que ele precisava de ansiolíticos e sedativos para dormir? A enorme lista de ídolos de rock, ídolos humanos, nos mostra que grande número deles morreu por abuso destas substâncias. Algumas das homenagens que foram feitas a ele o apresentaram como um herói. E a nossa pergunta é, herói do quê? Herói é o homem que trabalha para sustentar a família. Herói é o pai de família que sai de manhã para conseguir ter o sustento em casa. Herói é a mãe que se sacrifica em trabalhos e, além de tudo mais, o que ela precisa fazer em casa para poder dar condições aos seus filhos de estudarem, de terem um curso superior. E nós conhecemos tantas situações de mães viúvas ou divorciadas que se sacrificaram durante décadas para que os seus filhos tivessem oportunidade. Herói é o miúdo que sai de um contexto social pobre e que consegue vencer na vida e que com muita luta consegue terminar um curso e depois chegar a uma posição em que ninguém anteriormente na sua família tinha conseguido chegar. Heróis são aqueles que ultrapassam as limitações do seu corpo e que às vezes com deficiências significativas conseguem vencer na vida e servir de exemplo para todos nós. A idolatria é constantemente condenada na Bíblia, porque Deus sabia que os ídolos criados pelos homens têm pés de barro. É o caso aqui. Quantas pessoas idolatravam a Taylor Hawkins e era um ídolo que não merecia esta adoração, não merecia esta dedicação ou esta valorização. Jesus é o nosso herói. Ele viveu uma vida justa, uma vida pura, ele viveu uma vida sem pecado e ele deu a sua vida em morte por nós. Nós estamos a celebrar os dias, os momentos. Ontem foi a Sexta-feira Santa, hoje nós lembramos daquele sábado de sofrimento no coração dos discípulos enquanto não chegava o domingo em que Jesus ressuscitou. Ele realmente merece a nossa adoração, toda a nossa homenagem e o nosso louvor. Porque era Deus feito homem e veio aqui para poder resolver a nossa situação, porque o nosso problema chamava-se pecado e ele não podia ser vencido enquanto ele não fosse pago, porque ele exigia, a condenação exigia a morte e por isso Jesus morreu a nossa morte. Ele realmente é herói e a ele nós realmente devemos dar a nossa adoração. Que Deus tenha misericórdia de tantos que ainda continuam tentando encontrar o sucesso, a fama, a riqueza, o dinheiro e que se gastam consumindo substâncias que só lhes fazem mal. A solução para a nossa vida está em apenas um nome. É no único nome em quem nós encontramos salvação, mudança do nosso coração e segurança para a eternidade. O seu nome é Jesus.